Bom, galera, dando sequência ao nosso estudo do Código de Ética Odontológica. De novo, repito, pegue lá seu material, baixe seu Código de Ética em PDF, pois vai facilitar a sua compreensão e o entendimento do assunto. Vamos agora para o artigo 12, lá na seção que fala do relacionamento do dentista com a equipe de saúde. O artigo 12 ele fala o seguinte: no relacionamento entre os inscritos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, serão mantidos o respeito, a lealdade e a colaboração técnico-científica. Observe que aqui no artigo 12, novamente ele deixa explícito que isso aqui serve para os inscritos de uma forma geral e não apenas para o dentista. O que essa seção aqui vai falar para vocês é como vocês têm que se relacionar entre vocês. Ou seja, como o dentista se relaciona com o auxiliar, com o técnico, com outro dentista, com as dentais, com as clínicas que tem pessoa jurídica, enfim, relacionamento entre toda a equipe de uma forma geral. No artigo 13, ele fala que constitui infração ética. Mais uma vez, ele vai elencar aqui alguns comportamentos, algumas atitudes tomadas pelos inscritos que podem configurar a infração ética. Lá no inciso 1, diz que constitui infração ética agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega de instituição pública ou privada. Esse inciso aqui, ele relata, galera, uma situação que infelizmente também é rotineira na prática clínica do dia a dia dos diversos consultórios de odontologia. Agenciamento e aliciamento de paciente. O que é aliciamento de paciente? É você, de repente, por algum motivo qualquer, está atendendo o paciente de um outro colega por um procedimento ali bem específico e você induz aquele paciente a permanecer na sua clínica e não voltar à clínica do seu colega. Isso é você ficar aliciando o paciente, você jamais pode fazer isso. Se porventura o paciente de uma clínica for, por exemplo, em caso de urgência, ser atendido por você, você tem que se restringir ao atendimento daquela situação. Não fique aliciando o paciente para ele ir para o seu consultório. Isso é infração ética. Isso é falta de lealdade com o seu colega de profissão. Isso que deixa claro o inciso 1º. E importante, isso vale tanto para paciente de clínica pública quanto de clínica privada. De clínica pública, se você atende no SUS e rotineiramente você induz aquele seu paciente que é do SUS para ser atendido no seu consultório particular, você também está cometendo infração ética. O inciso 2, ele fala que constitui infração ética assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude de defeito de movimento legítimo da categoria. O que é isso? Imagine uma situação de que, seja em instituição pública ou privada, alguns profissionais, alguns dentistas se reúnem, formam ali um movimento para brigar por melhorias das situações de trabalho, seja por melhorias salariais, seja por melhorias de salubridade, enfim, qualquer melhoria, qualquer movimento legítimo nos interesses da classe. E em função desse grupo estar unido, estar formado por brigar por melhoria da profissão, a instituição pública ou privada, por represália, especificamente por represália, resolve demitir esses profissionais. O que acontece? É infração ética que outros dentistas assumam o emprego desses profissionais. É neste sentido que o inciso diz que é infração ética. Só será infração ética se você, dentista, conhecendo da situação, assumir emprego de um colega que foi demitido em represália por ele estar brigando por melhorias para a classe. Somente nessa situação que você comete infração ética, isso tem que ficar bem claro. Se aquele profissional foi demitido por qualquer motivo que não seja represália por estar brigando por movimento, aí claro que você pode assumir o emprego dele. Mas se aquela demissão foi em função desse processo, em represália a movimento de classe, você não pode assumir aquele emprego, aquela função. Pois se assim você fizer, você também estará cometendo uma infração ética. É questão de lógica. Aquele seu colega foi demitido porque ele estava brigando por melhorias da profissão, por melhorias do emprego, da função que ele exerce. Não pode vir você e assumir aquele emprego dele, pois senão aquela briga que eles tiveram, aquele movimento que eles tiveram,
ficam sem motivo, ficam aí sem nenhuma explicação óbvia, tá? Inciso 3. Constitui infração ética praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal. Esse aqui é um inciso que ele, igual com outras passagens do código, ele é um pouco aberto. Por que eu digo que ele é aberto? Porque ele não explica o que é concorrência desleal, certo? Mas entenda como concorrência desleal você fazer aquilo que o código não permite. Se o código não permite que você anuncie consulta grátis, se o código não permite que você anuncie avaliação sem compromisso, se você assim o fizer, você estará praticando concorrência desleal, porque aquele seu colega que trabalha de forma ética, de forma legal, ele não vai fazer isso porque ele sabe que é um comportamento proibido pelo código de ética. E se você fizer, você estará praticando concorrência desleal com ele, que segue está no código de ética. Então, isso que seria uma concorrência desleal. Inciso 4. É infração ética ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas ou com exercício irregular ou ilegal da profissão. Esse inciso aqui ele é muito importante porque ele praticamente nos obriga a denunciar erros técnicos e denunciar inclusive o exercício ilegal ou irregular da profissão. Você não pode ser omisso. Não é porque aquele seu colega, que é seu colega desde a faculdade, está praticando, você percebe, você tem conhecimento que ele está cometendo erros técnicos, não é porque ele é seu colega que você vai se omitir. Saiba que você, como inscrito, você é obrigado a denunciar no conselho profissionais que estejam cometendo erro técnico. Da mesma forma, se você tiver conhecimento de que numa determinada clínica ali está acontecendo o exercício ilegal da profissão, por exemplo, você sabe que na clínica do fulano, um acadêmico de odontologia está atendendo pacientes. Isso é uma atitude clara de exercício ilícito da profissão. Você, como inscrito, é obrigado a fazer denúncia para o conselho. Se você não fizer, como vocês podem ver aqui no inciso 4, você está cometendo infração ética, pois o conselho passa a considerar que você está sendo conivente com aquelas atitudes, certo? Inciso 5. Constitui infração ética negar injustificadamente colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a outro colega. Isso aqui eu acho que é um inciso muito interessante no sentido seguinte. Existem procedimentos, vamos usar como exemplo aqui basicamente as cirurgias mais complexas, certo? Cirurgias complexas. O que hoje geralmente acontece são extrações de terceiros molares incluso. Vamos supor que você está no seu consultório, você e seu auxiliar, e você está atendendo um paciente realizando este procedimento, uma extração complexa de terceiro molar incluso, certo? Aquela extração bem complicada, que requer remoção de grande quantidade de osso, uma cirurgia extensa, cansativa e estressante. E durante aquele procedimento que você está realizando, você se dá conta que o procedimento não está fluindo, o dente não está saindo do véu, não está saindo, você não está conseguindo realizar aquela exodontia. E o que é comum acontecer, galera? Fique bem claro, isso não é errado, tá? Isso é reconhecer, é você ser humilde e reconhecer que o benefício é sempre a saúde do seu paciente. Então, o que acontece nessas situações? Você telefona para um colega seu, que às vezes é expert nessa área de cirurgia, você telefona para esse seu colega para ele ir lá lhe dar uma força, para ele dar uma ajuda, porque aquele procedimento você explicou para ele que não está sendo realizado de forma satisfatória. Você não está conseguindo fazer a exodontia daquele dente. E você liga para esse seu colega para ele ir lá ao seu consultório naquele momento para lhe dar uma ajuda. O inciso 5 ele fala que esse seu colega que você ligou, ele não pode lhe negar a dar essa assistência. Ele não pode se negar a ir até você e lhe ajudar, desde que ele não tenha um motivo justificável. Logicamente, se seu colega disser que naquele momento ele não pode ir lá lhe ajudar por algum motivo justificável, que o impeça realmente de ele ir no seu consultório, claro que ele não comete infração ética. Mas se seu colega não tiver um motivo justificável para não ir a seu consultório lhe ajudar, saibam que ele comete infração ética. E por que é assim, galera? Porque nós somos uma classe, nós somos colegas. E o inciso 12 ele fala aqui que no relacionamento entre nós
entre os inscritos e, logicamente, entre nós dentistas, tem que manter sempre lealdade e colaboração técnico-científica. Quando esse seu colega vai ao seu consultório lhe ajudar, ele está exatamente colaborando com você, técnico e cientificamente, para lhe prestar esse auxílio. Ou então, vamos supor que você trabalha em uma clínica grande, onde vários profissionais, vários dentistas atendem ao mesmo tempo. É muito comum, pode ser que aconteça com qualquer um de vocês um dia, de aquele tratamento de canal, por exemplo, você não está conseguindo acessar os canais radiculares. O paciente está com dor e você não consegue acessar aqueles canais. E você então pede a um colega que está ali próximo, um endodontista, por exemplo, que tenha uma boa habilidade manual, pede para ele ajudar a acessar aqueles canais que você não está conseguindo. É obrigação desse dentista, desse nosso colega, ir lá lhe prestar esse auxílio. Correto? Inciso 6. Constitui infração ética criticar erro técnico-científico de colega ausente. Famoso falar mal pelas costas, tá? Então você, como profissional, não pode criticar o seu colega na ausência dele. Logicamente que você pode chegar ao seu colega e falar: colega, isso aqui está errado, não é assim que é feito, por causa disso, daquilo. Você está sendo leal com seu colega. Você não pode criticar erro, criticar técnica que seu colega está utilizando pelas costas. Isso é falta de lealdade, é falta de caráter e falta de ética acima de tudo. Porém, aqui deixa muito claro no inciso 6 que você pode fazer essa representação diretamente ao conselho. Então, se aquele seu colega cometeu algum erro grave, algum erro técnico-científico, por mais que ele esteja ausente, você pode perfeitamente se dirigir ao seu conselho e fazer essa denúncia. Isso sim não é falta de ética, porque o nosso código de ética diz que se assim você não fizer, você estará cometendo infração ética. Não sejam isso. Se você tiver conhecimento de algum colega, algum profissional, algum inscrito que esteja cometendo infração ética, você deverá fazer essa representação diretamente no Conselho Regional da sua jurisdição. Inciso 7. Constitui infração ética explorar colega nas relações de emprego ou quando compartilhar honorários, descumprir ou desrespeitar a legislação pertinente no tocante às relações de trabalho entre os componentes da equipe de saúde. Aqui nós não vamos muito se ater a esse inciso, porque ele vai tratar basicamente de legislação trabalhista. Você pode contratar seu colega para trabalhar na sua clínica, você pode contratar o seu auxiliar, contratar o seu técnico, contratar o profissional que você bem entender, desde que este profissional esteja de forma lícita, ou seja, se é seu auxiliar, ele tem que estar escrito como auxiliar. Se ele é seu técnico em saúde bucal, ele tem que estar escrito como técnico em saúde bucal. Além disso, como fala aqui no inciso, você tem que obedecer à legislação pertinente. Se você está contratando para ele trabalhar para você, você tem que obedecer à legislação que rege as relações de emprego. Então, isso que nós temos que ter cuidado, certo? Inciso 8. Constitui infração ética ceder consultório ou laboratório sem a observância da legislação pertinente. É a mesma coisa, trata de legislação. Você pode alugar seu consultório? Pode. Pode alugar seu laboratório? Pode. Desde que você obedeça sempre à legislação. Para quem você está alugando, essa pessoa é realmente dentista, se for o caso do consultório? Obedeça às leis. Você tem que estar sempre ciente que tudo que gira em torno das relações entre pessoas e entre empresas é baseado em alguma lei. Nada ocorre por acaso. Tenham certeza de que todas as relações comerciais, relações pessoais, relações profissionais, elas estão baseadas em algum dispositivo de lei e você deve conhecer ou pelo menos saber que pode haver algo que te impede de fazer ou de tomar alguma atitude. Inciso 9 ainda do artigo 13. O inciso 9 diz que é infração ética você delegar funções e competências a profissionais não habilitados ou utilizar de serviço prestado por profissionais ou empresas não habilitados legalmente. Essa é a mesma coisa. Se você delegar a função ao seu auxiliar, que não é auxiliar, ele não está inscrito no conselho, você comete infração ética. E da mesma forma que para ser dentista precisa estar inscrito como tal, o seu auxiliar, o seu técnico em prótese, para ser assim definido,
eles precisam também estar inscrito com esses profissionais no seu CRO da jurisdição que você atua.